Utilizando algumas poucas linhas de código, você consegue criar uma ferramenta que talvez seja uma das mais simples formas de fazer uma análise quantitativa para o seu portfólio. Neste vídeo eu vou mostrar como você pode utilizar o Python e fazer essa análise para ações que você tem interesse em investir. Meu nome é Vitor Gomes, um dos fundadores da Trading com Dados, e a nossa missão é unir programação, estatística e ciência de dados ao mercado financeiro e mostrar como dessa forma você pode tomar melhores decisões de investimento. Desde já, antes da gente começar o nosso vídeo, queria pedir para você deixar o like aqui, se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrito ainda, porque isso é muito importante para o nosso crescimento. Vamos lá? Essa ferramenta que eu queria mostrar para vocês aqui é a matriz de risco e retorno, onde basicamente no eixo Y, você vai ter a média dos retornos dos papéis e no eixo X você vai ter o risco, que no nosso caso aqui pode ser representado pelo desvio padrão dos retornos. A única biblioteca diferente que a gente vai precisar aqui vai ser a Y-Finance. A gente vai extrair os dados através do Yahoo Finance. Beleza, então funcionou. Vamos agora importar as outras bibliotecas que a gente vai precisar. PyPlot e, por fim, obviamente, a própria Yahoo Finance que a gente instalou ali em cima, né? Beleza, dado isso, a gente pode prosseguir então. Eu vou fazer essa análise aqui utilizando apenas ações, mas fiquem à vontade para usar outros ativos que vocês quiserem também, tá, pessoal? Sejam ETFs, fundos imobiliários, BDRs. Eu vou pegar então, vou lá no Infomoney e vou pegar as 15 maiores altas. Aí eu vou utilizar justamente o que aparecer aqui no Infomoney. Então, e aí eu vou pegar essas 15 empresas aqui com as maiores altas hoje. Vocês devem ter visto ali que eu fiz algumas manipulações bem rápido no Excel, porque o Yahoo Finance ele precisa do ponto SA no final de cada ação. Então, para colocar esse ponto SA de uma vez em todos os papéis, eu usei a função concat do Excel para concatenar. Vou pegar isso daqui, passar aqui dentro do Python e transformar isso aqui numa lista, tá? A gente sabe que as listas, né, precisam ter colchetes, né? Então, abre colchete, fecha colchete. Então, isso aqui, né, vai se tornar uma lista e para cada papel eu vou colocar eles entre aspas, tá? Vamos fazer isso para todos eles. Agora a gente vai precisar criar mais dois objetos, tá, pessoal? Um tendo o início do período que a gente quer analisar e o outro contendo o fim. Antes da gente extrair os dados de todos os papéis, eu queria mostrar para vocês basicamente como que é a estrutura para fazer a extração para um papel, quando a gente usa a biblioteca YFinance. A gente definiu aqui a YFinance como YF, então eu tenho que fazer YF, tá? Ponto. Ele vai me passar uma lista aqui de funções possíveis, né? Dessa biblioteca, a gente vai usar download. E aqui dentro da download é que eu vou passar os parâmetros. Então você pode escolher um papel, sei lá, eu quero VEG3, 3 aqui dentro, né? Ponto .sa, esse 3 aqui não precisa. O parâmetro start, a gente poderia colocar uma data aqui mesmo, né? Só que como a gente já definiu uma data ali em cima, basta passar início. E o parâmetro end é o próprio fim que a gente definiu aqui em cima. É essa estrutura basicamente que a gente precisa quando a gente quer trazer os dados de um papel, tá? E percebam que ele traz aqui certinho e ele respeita o formato OHLC, que é o formato padrão no mercado financeiro para se analisar dados históricos. Então, se vocês quiserem, por exemplo, apenas uma coluna, eu quero só a coluna Adjusted Close, né? Que é o fechamento diário ajustado por eventos de liquidez, como pagamento de dividendo, splits, né? Essas coisas. Bastaria colocar o nome aqui. Agora sim, a gente teria apenas os dados daquela coluna. Então, vamos usar essa estrutura aqui, que é o que eu vou passar dentro de um loop que vai fazer essa extração para vários papéis. Bem, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar um data frame vazio, tá? Por que isso? Porque esse meu data frame ele vai ser populado com os dados que eu for inserindo dos papéis. Então, para criar um data frame vazio, eu preciso simplesmente do pd.dataframe e não passar nada dentro.
Então esse objeto aqui passa a se chamar df. E agora aqui dentro a gente vai criar um for para esse for realizar essa operação aqui para vários ativos. Essa variável aqui dentro ela pode receber qualquer nome, né? Eu poderia chamar de i, de j, de carro, de qualquer coisa, até se escrever qualquer coisa aqui. Bem, para facilitar, vamos fazer assim, para ativo, dentro de onde, pessoal? Dentro dessa lista aqui, correto? Então, para cada ativo, dentro da lista de ativos, que é essa daqui, faça o quê? Faça isso daqui, né? Beleza, sendo que aqui não é mais veg, né? É ativo, porque é a variável que eu estou colocando aqui, certo? Início e fim continuam sendo início e fim. Agora reparem na definição que eu vou fazer aqui no data frame. Seria correto eu fazer isso? Dizer que df é igual a isso? Não, certo? Porque eu estaria dizendo que o data frame é isso daqui, sendo que ele estaria reescrevendo o data frame para cada iteração, né? Eu quero um df só, mas eu quero que ele vá trazendo novas colunas, né? Que ele vá trazendo novos adjusted clauses de acordo com os papéis que ele está pegando, que eu defini lá em cima. Então, como é que eu faço isso? Eu coloco aqui, né, o nosso indexador para que ele seja de ativo. Então, cada ativo, né, cada ação vai ter o seu adjusted clause. Excelente, então a extração deu certo, a gente pode dar um head aqui, né, para ver as 5 primeiras linhas, ver se tudo funcionou. A gente pode até ver isso aqui, né, fazer um plot simples. E ajustar, colocar 10 por 10, por exemplo, que é um tamanho que eu gosto. Aqui na prática não faz muito sentido esse gráfico, porque a gente está comparando maçãs com laranjas, certo, pessoal? Os papéis eles têm magnitudes diferentes, né? Patamares de preço, então não faz muito sentido eu ficar comparando um com o outro. O mais correto aqui seria se eu normalizasse esses preços para que os papéis partissem do mesmo ponto. Concordam? Como que eu faço isso? Eu posso criar um item novo aqui, pegar o meu DF anterior, cada linha desse meu DF eu vou dividir pela primeira. Porque fazendo isso, a primeira linha ela passa a ser um valor unitário, ela passa a ser 1 para todo mundo. Vamos ver como fica? Eu vou pegar o meu DF e todas as linhas eu vou dividir pela primeira linha. Eu uso o meu comando iloc e dentro do iloc eu coloco 0. Ou seja, isso daqui, ó, esse comando aqui, está me retornando a primeira linha daquele data frame lá de cima. Então, reparem que está tudo começando em 1. A gente pode pegar, então, o normalizado, ponto plot. E agora sim, né? Está fazendo sentido. Se a gente pegar esse papel aqui, que é o cinza, é pose 3. Vamos, então, para a nossa matriz de risco-retorno. A gente tem que calcular os retornos, certo? A primeira coisa, retorno diário, basicamente, é o retorno do papel, vamos supor, desse dia aqui para esse. Então, é basicamente o retorno que o papel tem de um dia para o outro. E que, obviamente, vai ser a mesma coisa que se eu pegar o preço não normalizado e calcular o retorno, né, desse dia aqui para esse. Eu basicamente mudei a escala, mas ele é o mesmo retorno, né? E reparem que eu posso pegar tanto o data frame original quanto o normalizado, tá? E usar esse método aqui chamado %change, que ele faz justamente isso. Ele vai calcular a oscilação percentual de uma linha com a outra. Reparem que o primeiro dia tem missing, né? Tem erro. Obviamente, não tem como eu calcular o retorno disso daqui com um dia que não existe, né? Que ele olha para o dia anterior, não existe dia anterior. Mas a partir daqui, ele começa a calcular, porque ele calculou o retorno desse dia aqui em relação ao dia anterior, que de fato existia. Beleza, vamos remover esses NAs aqui. A gente pode usar retornos diários, a gente pode usar o método drop NA. A gente já tem os retornos diários ali em cima, correto? Se a gente quiser o risco, como que a gente pode calcular o risco em função dos retornos diários? Bem, a forma mais simples, inclusive eu trago um texto aqui do Investopedia para mostrar, é a gente utilizar o próprio Standard Deviation, né, o desvio padrão.
Então ele até fala aqui, né? Nos investimentos, o desvio padrão é usado como um indicador de volatilidade de mercado e dessa forma de risco. Quanto mais for imprevisível, né, as ações dos preços e maior for esse range, né, maior for esse intervalo onde o preço está atuando, maior vai ser o risco. A gente vai usar o método aqui do STD, que é o Standard Deviation, e vai calcular o desvio padrão desses papéis. Então, basicamente, a ideia é essa, pessoal. Quanto maior o desvio padrão, maior o risco deles, né? Porque justamente eles são mais voláteis, maior é a volatilidade daqueles papéis. Bem, se a gente já sabe isso para o risco, a gente pode então agora calcular a média dos retornos diários e pode calcular o desvio padrão dos retornos diários, né? O primeiro objeto que eu vou criar é o que eu vou chamar de volatilidade. E basicamente ele vai ser isso daqui, só que eu vou colocar num formato de data frame. Eu preciso agora dar um nome para isso. Como é um data frame com uma coluna só, eu preciso colocar apenas um nome de coluna. Esse argumento aqui, ele recebe uma lista. Nome eu posso colocar vol. Da mesma forma, eu vou criar um outro data frame, só que para os retornos. Aqui em cima a gente tem os retornos diários, só que agora eu vou criar o retorno médio, tá, desses retornos diários dos papéis. Ao invés de STD, que é o Standard Deviation, né, que é o desvio padrão, eu vou usar a média, mean. E os retornos médios, perfeito. A segunda coisa que a gente precisa fazer é unir esses dois em um data frame só, porque é com base nisso que a gente vai plotar o nosso gráfico, tá? Então, nós vamos usar a nossa famosa função do Pandas, que é o pd.concat, tá? Nós vamos concatenar esses dois data frames, passar uma lista aqui dentro, porque dentro dessa lista que eu vou passar o nome dos data frames, mais um argumento importante aqui, é esse argumento aqui, ó, axis. O que é o axis? É o eixo. Se o meu axis for igual a zero, eu estou fazendo essa concatenação, essa união, no eixo das linhas. Se o axis for igual a 1, eu estou fazendo no eixo das colunas, ou seja, eu estou juntando as colunas lado a lado. E é isso que a gente quer fazer aqui. Tá? Eu quero juntar a coluna do retorno médio com a da volatilidade, lado a lado, colocar uma do lado da outra. Então, o axis aqui vai ser igual a 1. Preciso jogar isso aqui na memória de algum outro objeto. Então, eu vou definir isso aqui como risco-retorno. Perfeito. A gente falou aqui de risco-retorno, né? Mas na prática o retorno está indo para o eixo Y e o risco está indo para o eixo X. Fiquem à vontade para mudar da forma como vocês gostarem mais. Essa forma que eu acabei me acostumando para o meu próprio portfólio. Bem, se eu tenho o eixo Y, eu tenho o eixo X, eu tenho um valor, né, para essas coordenadas, o plot mais intuitivo que a gente pode fazer é o gráfico de dispersão, que é justamente isso. Você tem um ponto, cada ponto representa ali, né, coordenadas, né, coordenadas y e x. Eu posso usar SNS da Seaborn com a função scatterplot, sendo que aqui dentro a gente vai informar justamente quem que é o y, quem que é o x. Primeiro eu preciso informar qual o nome da base, né, qual o nome do data frame. Então, data é risco-retorno. O meu x, quem que é o x aqui, pessoal? É vol, né? Então percebam aí que a gente tem um gráfico de dispersão super simples, só que temos um problema, né? Quem que é quem aqui? A gente poderia até deduzir, olhando daqui do gráfico, né? Por exemplo, a maior volatilidade aqui é de quem? É justamente de quem teve o maior retorno, né? Então, o maior retorno foi pose 3, se eu não me engano. A melhor forma seria se a gente colocasse rótulos nesses pontos. Eu vou mostrar uma forma da gente fazer isso utilizando um for. A gente vai iterar em cima de quê, né? A gente vai iterar em cima dessas linhas aqui. Nome de cada papel. Bem, quantos papéis tem aqui, né? Como que a gente pode fazer? O shape ele vai nos dar quantas linhas e colunas tem aquele data frame. Então, fazendo isso aqui, a gente viu que o nosso data frame tem 15 linhas
e 2 colunas. Beleza? Tudo bem. Só que eu não preciso saber necessariamente que eu tenho 2 colunas, certo? Eu quero apenas o número de ações. Lembrando que isso aqui é uma tupla. As tuplas, elas são indexáveis, né? Filtráveis, e eu consigo extrair o primeiro elemento dessa tupla fazendo isso daqui, ó. No meu for, né, no meu loop, eu vou iterar desde a linha 0 até a linha 15. Correto? Mas como que eu mostro isso para o Python? Aí a gente tem um outro comando, que é esse comando aqui, ó, o range, tá? Se eu colocar isso aqui dentro do range, pessoal, aí ele me diz, né? Você tem o range, você tem um intervalo entre 0 e 15. Então, para cada i, né, ou para cada elemento, da forma como vocês quiserem ver aqui dentro, lembrando que vocês podem chamar isso aqui de qualquer coisa, não precisa ser i, né? Então, para cada i nesse intervalo aqui dentro, faça o que eu vou pedir para você fazer. O comando básico que a gente vai utilizar aqui é o plt.text, tá? Isso é uma função da matplotlib que faz, como o nome já diz, né? Ela dá um texto a cada ponto, tá? Ela dá um rótulo. Então a gente vai definir, tá? O x, já já a gente vai ver o que é o x, o y, já já a gente também vai ver o que é o y, o que é o s, um parâmetro chamado fontDict, que a gente vai passar as propriedades da fonte que a gente quer usar, e um bbox, que é um parâmetro onde a gente vai passar as propriedades do rótulo. O meu x deve ser a própria volatilidade, certo? Então é isso daqui que a gente tem que trazer. Faltou só uma coisa. Não basta simplesmente dizer que x é vol. Certo, pessoal? Porque eu vou estar iterando linha por linha. Então lembrem, ele vai pegar a primeira linha, vai plotar. Depois ele vai para a segunda, vai plotar. Depois ele vai para a terceira e vai plotar. Ou seja, ele tem que saber que eu estou tratando dessa linha em específico. Então aqui eu também tenho que colocar um filtro, tá? Também tem que colocar esse índice aqui. Da mesma forma, a gente vai para o y. Só que o y muda o quê? Não é mais vol, é retornos. O S basicamente é o rótulo em si. O S é o texto. Qual que é o texto que eu quero? É o nome dos papéis aqui. Correto? Quem que traz o nome dos papéis num data frame? Concordam comigo que é o índice, pessoal? Certo? Ó, se eu fizer aqui risco retorno.index, eu vou ter justamente o nome dos papéis. Vamos então para o aspecto visual do nosso rótulo. Eu gosto do texto vermelho. Vou colocar um tamanho 15 e aqui eu vou colocar esse argumento face color e qual que é a cor do quadrado onde o texto deve ficar inserido. E eu gosto de um amarelo. Eu vou chamar aqui o parâmetro da matplotlib para a gente organizar o tamanho da área da plotagem. Então a gente pode fazer plt.subplots e aí passar um tamanho aqui dentro. Agora sim, pessoal, reparem que legal, né? De fato, pose 3 era o papel que apresentou maior volatilidade diária, né? Mas ao mesmo tempo tinha ali na média o maior retorno diário. Reparem que ele se afasta tanto dos outros papéis que ele deixa esses outros papéis aqui, ó, quase que agrupados, né? Fica até meio difícil a gente conseguir identificar. Um exercício que vocês podem fazer, e eu deixo aqui realmente como exercício para vocês, é remover esse papel, refazer a análise e tentar entender, né, de uma forma mais granular, como é que esses papéis aqui estão se comportando, tá? Então é isso, pessoal. Vejam que com alguns comandos aí de Python, né, a gente não gastou tanto tempo assim, conseguimos fazer uma análise bem legal, que já traz bastante valor agregado para o nosso portfólio. Fiquem à vontade para trocar essas configurações estéticas, troquem a cor, troquem o tamanho da letra, né, troquem os papéis também. Espero que vocês tenham gostado. É uma análise relativamente simples, que não toma tanto tempo assim, e a gente consegue tomar decisões muito embasadas, né,
e entender o comportamento dos ativos antes de colocá-los na nossa carteira. Quando eu comecei lá atrás, né, a investir e a entender mais ou menos como utilizar a programação, eu usei essa técnica aqui. Na verdade, uso até hoje para tomar a decisão, porque de uma forma relativamente simples a gente consegue entender o comportamento desses ativos. Se esse conteúdo ajudar você, for útil, tanto para a sua carteira, né, tomar decisão de investimentos, quanto eventualmente para sua carreira também, né, quem sabe, para o seu portfólio de conhecimento, eu peço que deixe aqui, né, um joinha, se inscreva se não tiver inscrito ainda, e também deixa aí sua opinião, né, o que você achou? Você teria feito alguma coisa diferente? Teria utilizado alguma outra biblioteca? Deixa aqui nos comentários para a gente saber. Então é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço.